Como eu posso ser salvo? Ou o que eu posso fazer para ser salvo? Esses questionamentos surgem em algum momento na vida de cada um de nós. Nós vamos estudar o que a Bíblia fala sobre esse assunto, hoje, agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? É uma alegria poder ter a sua companhia, podermos estar juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Eu começo o programa hoje fazendo um convite para você, nós vamos orar, mas a partir de amanhã, dia 23, durante os próximos 10 dias, nós começamos um programa que são os 10 dias de oração. Esse é um programa promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em toda a América do Sul. É um programa para nos motivar a termos momentos ainda mais intensos de entrega e também intercedermos por pessoas que a gente ama, que a gente gostaria que entregasse o seu coração, a sua vida para o Senhor Jesus. Mas também nós teremos motivos especiais para esses próximos 10 dias orarmos juntos também. Nós temos acompanhado já há 2 semanas um terremoto avassalador na Turquia e na Síria. E nesse final de semana, mais uma vez a terra tremeu. São milhares de pessoas que perderam sua vida. São milhares de pessoas que estão desabrigadas, que estão necessitadas. Mas nos últimos dias, bem perto da gente, bem pertinho, nós aqui na TV Novo Tempo, estamos na cidade de Jacareí, aqui no Vale do Paraíba, estamos perto do litoral norte de São Paulo. A 1h15, 1h30, estamos no litoral. E você tem acompanhado a tragédia. E eu quero orar hoje. Eu quero orar de forma especial por essas famílias que perderam seus queridos, para que o Espírito Santo traga consolo, traga conforto, para que o Espírito Santo traga esperança na breve volta do Senhor Jesus Cristo. Mas também quero orar pelas famílias que estão sofrendo, porque perderam seus bens, estão precisando ser acolhidas, amparadas, e a gente fica feliz porque entidades, ONGs e comunidades religiosas têm se movido para amparar esses queridos. As escolas adventistas dessa região têm feito campanhas para que o alimento, a água, o colchão, a roupa chegue lá também. A ADRA, que é uma agência da Igreja Adventista, também tem atendido a essas comunidades. A gente fica feliz porque, de alguma forma, o ser humano tem ainda no coração o desejo de se preocupar com o seu próximo. Isso significa que o Espírito Santo de Deus está trabalhando e nós ainda temos um tempo de entregarmos a nossa vida para o Senhor Jesus. Eu quero orar. Talvez você esteja me assistindo e esteja passando por um momento difícil. Eu quero orar e quero convidar você. A partir de amanhã, às 6 horas da manhã, amanhã especificamente eu e o pastor Felipe Amorim estaremos no Instagram da TV Novo Tempo. Às 6 horas da manhã, @TV Novo Tempo. Nós vamos fazer uma live, vamos orar junto com você. E você é o nosso convidado especial, e também vamos falar sobre os últimos acontecimentos da história deste mundo. Antes de nós estudarmos o nosso tema de hoje,
que é um tema de esperança, que é o tema da salvação, como ele está associado a este tema que a gente está estudando nessa temporada, a cura do pecado. Aqui a gente começa a perceber que vivemos uma vida com problemas, com dificuldades. Vivemos num mundo onde o pecado assola, mas nós temos esperança em Jesus. Eu quero orar nesse momento. Vamos orar? Pai do céu, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque a palavra nos dá esperança. Obrigado porque a palavra traz consolo. Obrigado porque o Espírito Santo está nesta terra trabalhando em nossos corações. Pai, eu oro neste momento pelo estudo de hoje, que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê iluminação, mas eu também quero orar hoje, Pai, por aqueles neste mundo que sofrem, aqueles que por alguma razão têm limitações, aqueles que talvez estejam sofrendo por uma catástrofe natural, como a gente tem acompanhado na Turquia, na Síria, e como a gente tem acompanhado bem perto de nós aqui no litoral do estado de São Paulo. Pai, que o Senhor, através das ações humanas, venha trazer conforto a esses queridos, que as autoridades governamentais procurem aliviar, mas que também qualquer um, de qualquer entidade, seja religiosa, procure ajudar. Que a gente demonstre carinho, evidência clara do que significa ser um cristão. Eu clamo por isso neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Esse é um tema que particularmente me enche o coração, falar de salvação. Mas para a gente entender o tema da salvação, eu quero resgatar um pouquinho, porque o nosso desafio aqui é olharmos para todos os temas que nós vamos apresentar à luz da cura do pecado. Em cada episódio, em cada tema apresentado, esse é o nosso desafio. E o que é salvação? O que o Salvador prometido, que é a lição número 3, tem ligado com o tema do pecado. Quando você olhar para esse tema de hoje, você vai perceber a dimensão. Hoje, amanhã, a gente vai conversar sobre isso. Mas a dimensão do que significa o sacrifício de Jesus e o que significa ser salvo. E um dia, definitivamente, viver a plenitude da salvação quando Jesus Cristo voltar a esta terra. Vamos lá, eu quero resgatar um pouquinho alguns temas breves e quero ampliar como introdução o que nós já abordamos aqui, tá? Para a gente entender. Eu já abordei esse tema, mas quero resgatar para fazer uma ligação. Gênesis, capítulo 3, verso 7, a gente vai ao pecado focando na terra. A gente já trabalhou o pecado numa visão cósmica, começou no céu, numa rebelião de um anjo perfeito, e ele de alguma forma atingiu a terra. E o relato de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulos 1 e 2, mostram um mundo perfeito. No capítulo 3, a gente tem agora o pecado atingindo a terra. Abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva, o primeiro casal, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Logo após eles terem cometido o pecado, ou seja, terem se afastado de Deus e das suas orientações, daquilo que ele queria. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho essa visão do que é o pecado e do que são pecados ou atos pecaminosos. É interessante percebermos essa diferença. Verso 8. Então, no verso 7, nós temos uma percepção de nudez e agora de vergonha. Então, o pecado trouxe esta vergonha.
esse constrangimento daquilo que eles haviam feito. Segundo, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eles, agora, se escondem porque sentem medo de Deus. Então sentem vergonha por sua nudez, se escondem porque têm medo de Deus. E a sequência, verso 12, então disse o homem, quando Deus começa a dialogar e perguntar, mas o que aconteceu? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O terceiro item aqui, ou a terceira consequência daquilo que eles haviam feito foi o rompimento de um relacionamento que era perfeito. Primeiro, esse rompimento acontece com Deus. Segundo, esse rompimento acontece com o próximo, no caso, Adão e Eva. Para a gente sistematizar, para a gente entender, este pecado traz vergonha, traz medo de Deus e traz um relacionamento rompido. Mas a pergunta é, que pecado foi esse? Porque a partir do momento que Eva toma do fruto e dá este fruto para o seu esposo, neste momento, eles já haviam cometido mentalmente um erro. Eles já haviam cometido mentalmente o pecado, ou seja, eles haviam se afastado de Deus e agora eles estavam simplesmente concluindo o ato que eles já haviam determinado. Vou tentar explicar um pouquinho mais isso para você, porque isso é importante na sequência dos temas que nós vamos estudar, como o tema de hoje, que é a salvação. É bom a gente olhar também, eu quero fazer uma comparação de Gênesis capítulo 5, verso 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Essa é uma descrição da genealogia. Quando você vai para o livro de Gênesis e você vê a criação de Deus, dos primeiros pais, Adão e Eva, Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No capítulo 5, verso 3, está dizendo que o primeiro, ou agora, Sete, porque Caim havia matado Abel, está se referindo agora àquele que continuaria a descendência, Sete, este filho gerou um filho à sua semelhança e à sua imagem. A continuação da criação de Deus está ali, evidente. Mas agora você tem um ser humano que não tem mais a originalidade da criação divina, porque a partir de Adão, está lá em Romanos capítulo 5, verso 12, todos os homens pecaram. E está aqui a referência de que Sete foi criado à imagem de Deus, mas ele era semelhante agora a quem? Semelhante ao seu pai, ou seja, a partir de Adão, todos se tornaram pecadores. Por que é importante olhar essa dimensão? Porque, de alguma forma, isso vai nos atingir e todos nós vamos carecer da salvação. A gente fala mais sobre esse tema após o intervalo. É bem rápido. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui nesse programa, nós estudamos a Bíblia através dos guias de estudos que são produzidos pelo Departamento de Escola Bíblica da TV Novo Tempo. Se você está passando por aí, esta é a TV Novo Tempo, o canal da esperança. Aqui nós desejamos sempre ensinar a palavra de Deus. Esses guias de estudos que a gente produz aqui são distribuídos gratuitamente para aqueles que desejarem, para aqueles que desejam
conhecer mais da palavra. É gratuito porque tem o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Isso mesmo. Quem são os Anjos da Esperança? São os nossos doadores mensais, aqueles que acreditam nesta mensagem e que desejam colaborar para que a mensagem alcance a todas as pessoas. Se você deseja receber na sua casa gratuitamente o nosso guia de estudos, 3 maneiras. Primeiro, mande uma mensagem para o WhatsApp. Está aparecendo o número aí, é o 129 82 44 44 49. 129 82 44 44 49. Escreve assim, ó, quero receber o guia de estudos. Aí você vai receber um link, preencheu, é só aguardar, tá bom? Ou você pode acessar o nosso site, vai aparecer agora aqui, ó, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Ou você também pode ligar no horário comercial. Aí o telefone é o 0 operadora 12 21 27 31 21. As meninas estarão lá à disposição para atender você. Tá bom? Então, tenha o seu guia de estudos. Vamos continuar? Vamos lá. Então, o pecado se torna agora um fator que atinge toda a terra, a partir de Adão e Eva, e a gente vê que todos ali nascem pecadores. Na sequência, que é o que a gente precisa definir hoje. O que é o pecado? Exatamente o pecado que aconteceu com Adão e Eva e que acontece conosco, e o que são pecados. Porque esta definição e esta compreensão vai nos ajudar a entendermos a dimensão do plano da salvação e como eu sou salvo. Então vamos lá. Eu pedi aqui para a produção colocar os versos um do lado do outro para a gente fazer uma comparação, tá bom? Vamos lá. Gênesis capítulo 2, 17 e 18 e Gênesis 3, 6. Nós vamos colocar agora na tela inteira para ficar melhor para você ler. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a orientação que Deus deu para Adão e Eva. E a gente já estudou que... Pode voltar aqui para mim aqui, rapidinho? Isso, obrigado. A gente já estudou que o inimigo de Deus deturpou esta ordem, tá? Mas isso ficou claro. Vocês podem comer de todas as árvores, mas dessa especificamente não. Agora vamos para a comparação. Por gentileza, tela inteira aqui, olha só, vamos lá. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3, 6. O pecado foi simplesmente ter se desviado daquilo que Deus havia falado, ou o pecado foi o que dominou o coração e desviou o olhar de Deus? Para a gente pensar aqui. Aparentemente, parece, quando a gente lê assim, não, eles quebraram aquilo que Deus havia dito. Mas o quebrar aquilo que Deus havia dito fez com que eles verdadeiramente fizessem o quê? Quebrassem a sua aliança com Deus. Não do que Deus especificamente fez, mas com o que Deus é. Quando ela olhou e disse assim, e eu já trabalhei isso em algum momento, de outra forma, mas só quero enfatizar hoje, quando ela disse assim, quando a Bíblia diz, eu sei o que é bom para mim, eu estou desviando o olhar de Deus e estou dizendo, eu determino o que é bom. Quando a gente estuda originalmente a palavra pecado, a gente vai ver que é errar o alvo, rebelar-se contra. Então,
eu deixo de olhar para Deus, eu deixo de considerar quem é Deus, porque primeiro eu desconsidero a Deus, logo eu desconsidero aquilo que Ele falou. Porque tudo que Deus fala está ligado a quem Ele é. E quando a gente olha para pecado dessa forma, a gente vê aquilo que Ele falou como atos pecaminosos, ou seja, eu desviei meu olhar de Deus e agora eu cometo atos pecaminosos. E o pecado essencialmente é não amar a Deus, mas amar aquilo que eu quero. Pecado é olhar numa outra direção. Fica claro para você? Vou tentar aprofundar um pouquinho mais esse tema. Então a gente tem pecado, que é o foco no objeto errado, é o amor apontado para o alvo errado, é eu me rebelando contra Deus. E eu tenho os pecados, ou seja, atos errados que são resultado de um foco equivocado. Fica claro isso para você? Essencialmente eu determino o pecado aqui, ó. Eu rejeito a Deus, eu não quero a Deus e eu cometo pecados, ou seja, os atos pecaminosos. Quando 1 João capítulo 3, verso 4 vai traduzir o texto, que pecado é a transgressão da lei, são os atos pecaminosos, porque o pecado aconteceu primeiro. Eu não quero Deus, logo eu cometo os pecados. Eu me desligo de Deus. E aqui vem um fator interessante, porque eu não posso determinar somente pecados como atos, porque o pecado é a minha natureza, a gente já trabalhou, rompeu meu laço com Deus, e eu tenho vontade naturalmente de fazer o que é mal. E como é que eu recrio esse laço? Qual é o caminho para recriar? Qual é o caminho para estar conectado? Quando eu penso em pecados como atos, eu penso assim, vou fazer e vou conseguir recriar. Não, porque naturalmente eu não quero. Vamos tentar explicar isso aqui. Quantos minutos eu tenho aqui? Só para eu... Vamos lá, vamos na sequência. Quantos minutos eu tenho, meu Deus? 3 minutos, ok. Então, uma visão errada do pecado conduzirá a uma doutrina inadequada sobre a salvação. Quando eu penso que aquilo que eu fizer, eu vou voltar a estar ligado a Deus. Aquilo que eu fizer é importante para a minha vida, porque evidencia que eu quero estar ligado a Deus. Dá para entender a diferença? Mas por mais que eu faça, eu não consigo estar ligado, porque a minha natureza vai ser contrária. A gente vai trabalhar isso no plano da salvação. Talvez esse quadro ajude a gente, eu quero concluir com ele hoje. Ser justo e ser salvo. Eu coloquei essas duas definições. Eu quero ser justo diante de Deus, eu quero ser salvo diante de Deus. Então, eu tenho as boas ações, as boas obras, que fazem parte da vida de um indivíduo. Tá? Agora, se eu olho para as boas ações como degraus que eu tenho que buscar e subir sozinho, o que acontece comigo? Eu estou num caminho que eu não vou conseguir, porque eu vou cair, porque a minha natureza é contrária. Agora, olha só, então eu caio. Se eu olho para as boas obras como algo que eu posso alcançar sozinho, eu começo a subir esses degraus, eu vou subindo, mas a minha natureza é contrária, em algum momento o que vai acontecer? Eu vou cair de novo. Aí vem a pergunta para a gente, tá? Eu vou parar aqui, deixa eu adiantar e eu volto, tem uma pergunta aqui para a gente, e eu volto esses textos amanhã. Ser salvo é escolher colocar Deus e sua vontade no centro da nossa vida. Deixar de lado todo o sentimento orgulhoso de rebelião, até mesmo o orgulho daquilo que nós fizemos. E aí vem a pergunta, qual é o caminho para que Deus seja prioridade?
Qual é o caminho? Amanhã eu vou voltar com esse tema. Nesse momento eu só quero convidar você para a gente se colocar diante do Senhor. Ele é o único Salvador. A gente vai ver isso amanhã. Não existe outro caminho. Por mim eu não consigo. Pai, obrigado porque nós temos salvação em Ti, somente em Ti. Por isso hoje nós entregamos o nosso coração para Ti. Nos ajude, Pai. Nos dê forças pelo poder do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém.